eu nunca fiz nenhum vídeo sobre esses assuntos, sobre esse assunto aqui no meu canal, mas já escrevi algumas vezes no meu blog, fernandograca.xyz/blog. Só que não teve repercussão. Não é como fazer um vídeo em que a emissão de signos e de recepção é rápida, instantânea, estimulante, efêmera às vezes, passageira, muito mais do que fazer um texto, um artigo, um ensaio ou lançar um livro, que tem um peso, né, duradouro e tal. Eu lembro que nesse meu texto eu começava assim, eu dividia em 10 parágrafos, ou tópicos, enfim. Preciso reler, inclusive. Estou fazendo esse vídeo de improviso, mas eu começo falando assim. É estranho num país sincrético, mas mestiço, miscigenado, ouvir falar em movimento negro. Porque o moreno, o mestiço, o miscigenado é um gênero novo, é um gênero humano novo, sem precedentes na história. O brasileiro típico, a maior parte da população brasileira não é negra, pode ser afrodescendente, mas não é só afrodescendente, tem branco também, é uma mistura. É uma mistura que não cabe neste binômio, não cabe nessas acepções binárias, já é uma outra coisa. Não é africano, não é europeu, é brasileiro, é mestiço, é moreno, miscigenado. Como ele é novo, sem precedentes, é isso que eu defendo no meu artigo. Ele sofre uma puta crise de identidade. Então, ele precisa de modelos externos. Então, esses movimentos negros, eles buscam referências ou na África do Sul, na apartheid da África do Sul, ou na segregação e na luta racial dos Estados Unidos. Na luta racial e no movimento negro que surgiu com a segregação, com a escravidão, enfim, dos Estados Unidos. Só que o processo histórico, social, político, étnico do Brasil é totalmente diferente dessas duas realidades. Os Estados Unidos também têm morenos, mestiços, miscigenados. Só que aqui não houve há um processo diferente, apesar da escravidão e tal. Não é negro, é mestiço. Que nem diz o Chico Buarque no vídeo dele famoso sobre racismo que tem aí disponível, que está num documentário e tal, está no YouTube. A questão de pele, alguns são mais claros, outros são mais escuros. Mas não é branco nem negro, é uma outra coisa. Não é negro puro, não é branco puro. Que nem diz o Michael Jackson, um documentário lá, que inclusive ele não gostou de fazer. Tem uma parte lá que ele fala people of color, é chamado assim, pessoas de cor, porque podem ir até o mais branco da palma da minha mão até o mais preto da sua camisa. E aí é o que o Chico Buarque fala da hipocrisia brasileira. Acho que é branco e não é. O brasileiro não tem uma mentalidade, isso é muito nacional. Coloque esses que se acham branco perto de um americano branco, ou de um alemão, ou de um europeu. Não tem nada de branco. No Brasil eu sou branco. Nos Estados Unidos eu não seria branco. Sou uma outra coisa. Latino, miscigenado. Na Europa menos ainda. Olha os meus traços, o meu cabelo. Eu tenho a pele mais clara, tal, mais branca. Queria dizer o meu pai. Meu pai dizia, eu sou café com leite, porque a mãe dele era negra, de pele mais escura, o pai dele era loiro e tal. Meu pai, tem foto dele loiro, quando eu era criança e tal. O que é o meu pai? É o moreno brasileiro. É o mestiço, é o miscigenado. Eu adoro essa palavra, moreno. Mestiço, miscigenado, já refere-se a toda a mistura
da Eurásia, além, que veio para cá os imigrantes, tá? Todo o processo de imigração e étnico do Brasil. Mas, que nem diz o Chico, se você se achucha um casaco com tafarel, ou seja, se você não tiver uma coisa recente, direta, de imigração de europeu, tem negro na sua família. Então a minha crítica é em relação a esses movimentos negros. E eu termino o artigo falando assim: aqui a questão não é a luta entre brancos e negros, são duas questões. Além de falar que o Brasil é um país sincrético na religião, na cultura, mais do que miscigenação, mestiço, moreno, é país sincrético. E como diria o Oswald de Andrade, antropofágico, de digerir culturas e tal, e transformar. O brasileiro tem essa receptividade de digerir e trazer uma originalidade, uma brasilidade. Mas duas questões. Primeiro, uma conscientização da mentalidade nacional, de saber que não é branco, acham-se branco, mas não são brancos, são misturados, são morenos, são mestiços, são miscigenados. Uma conscientização nacional. Segundo, o que deve se fortalecer não é movimento negro, não necessariamente o movimento dos morenos e dos mestiços, mas é essa mestiçagem, esse moreno e morenas, é o mestiço, é a mistura que deve prevalecer e confrontar e lutar, e resolver sua identidade, criar uma identidade ou resolver sua identidade, encontrar qual é a sua identidade. Será que não é realmente essa mistura, essa tropa? É isso que deve se fortalecer, não é necessariamente o movimento negro sectário, fortalecendo essas acepções binárias, esses confrontos de binômios que não tem respaldo na realidade. No artigo eu digo, bom, eu entendo isso porque no Brasil a mentalidade e a conscientização nacional ainda não está evoluída. Esse aspecto, as pessoas se acham brancas e tal, o que conta é a cor. E o fascismo policial, e a desigualdade econômica social, tudo isso. Quem tem a pele mais clara tem um tratamento diferente de quem tem uma pele mais escura. Não precisa nem ter traços europeus. Eu sei de tudo isso. Mas, de um lado, quem se acha branco está errado. E quem fortalece esse binômio através dessa caracterização de negro está também equivocado, de certa forma. É uma outra coisa, o brasileiro é uma outra coisa, já não é mais nada dessas duas coisas. O que deve fortalecer, se fortalecer, confrontar e tudo mais, inclusive as oligarquias brancas, que também existe, a elite branca, que também existe, é a minoria, de certa forma. O que deve se confrontar é essa mistura antropofágica e o sincretismo, e a mistura mestiçagem. É isso. Todos nós temos sangue negro, a não ser que você tenha, como eu disse, mas a Europa, o mundo se encaminha para isso, né? O Stefan Zweig dizia isso, né? O Brasil é o país do futuro, porque ele via isso. Inclusive ele se suicidou como Hitler, com a ascensão do nazismo, da mentalidade ariana. Mas ele já sabia disso, quer dizer, o Brasil não é falar de democracia racial, é a realidade é a mistura. É ela que deve se confrontar consigo mesmo e com qualquer coisa que tente dividir. É ela que deve, essa mistura, essa que não cabe mais em formas binárias, nem em binômios, que deve se fortalecer. Porque o Brasil está adiantado, está na vanguarda da mestiçagem, da mistura, da antropofagia há muitos e muitos anos. Então é isso. Eu estranho esse papo de movimento negro que fortalecia. Eu entendo ele por causa que conta a cor de pele. Quem é mais escuro, quem é mais claro. Mas a realidade nacional não é essa. A realidade nacional aqui é mestiços, morenos e miscigenados. E é maravilhoso que seja assim, porque
esse é o presente e futuro da humanidade. Os arianos e o tipo europeu clássico e tal, eles vão também se misturando e vão sumindo, né? Então é isso que eu queria colocar. Gostaria de saber o que vocês pensam a respeito, mas é importante frisar isso, não é? Se brancos são minorias nesse país, branco mesmo, negros também são minoria. Essa é a minha provocação. Mestiço, ou people of color, que nem dizem nos Estados Unidos, morenos, miscigenados, mestiços, é uma outra coisa. O brasileiro é o que tem o sangue dos dois, e ainda tem os índios, tem os japoneses, tem os italianos, tem os espanhóis, os portugueses. Mistura. A mistura é o que há. Cada vez mais, século XXI, os trans estão aí para mostrar isso. Acabou essas coisas binárias, esses binômios, isso aí, passado, filho. Só para evitar más interpretações e até mesmo distorções, não quero dizer com isso em esquecer ou deixar para lá herança africana ou raiz africana, que também é uma expressão limitada e equivocada, né? Porque a África é um puta continente grande. O tipo clássico egípcio, por exemplo, não é necessariamente o negro, né? Mas enfim, as raízes negras, ou a herança negra, ela é fundamental e ela acaba sendo no Brasil sincrética, na cultura, nas artes, nos hábitos, na etnia, mas não é esquecer ela. Agora, esse espírito antropofágico que extrapola binômios e acepções binárias, é ele que deve se fortalecer. O tempo todo eu estou falando isso, né? Como mentalidade nacional e como potência em si mesmo. Então, a crítica aqui, ou a provocação, é em relação a uma mentalidade de branco, negro, quando na verdade o brasileiro é uma mistura disso tudo. Como eu disse dos americanos e o Michael Jackson falou, né? People of color. Vai até tão branco quanto a palma da minha mão, até a cor da minha camisa. É só uma questão de conscientização nacional, é uma questão de olhar a escravidão, de olhar a desigualdade socioeconômica, né? A violência e o fascismo que recai contra a população que tem a pele mais escura. Uma conscientização, uma mentalização nacional de quem tem a pele mais clara, saber que não é branco. Isso vai ser mais difícil. E uma conscientização dos que se consideram negros, de saber também que são misturas, são morenos, são mestiços. Essa é uma questão difícil, né? No geral. Porque às vezes, no cotidiano e tal, nós temos... aquele é moreno, moreninho ou neguinho. Eu já fui chamado de neguinho até. Eu não tinha esse cabelo, era um cabelo mais raspadinho. E os meus traços, eu tenho um traço aqui ou ali. Tem uma coisa europeia, talvez o osso, mas os traços, os lábios, o nariz, o cabelo que não é liso e tal. Tem coisas... Mistura, isso aqui é mistura, né? Não sou branco nem negro. É uma coisa muito forte pra mim, que eu sou mestiço. Dependendo da região do Brasil, poderia até dizer que eu sou moreno, se fosse mais pro sul, onde há uma descendência de alemães. Os americanos talvez eu fosse latino. Então, é a terminologia que me
perturba, que me incomoda e que faz com que eu tenha essa crítica, essa consideração, essa provocação. Há quem diga que é preciso parar de falar em consciência negra, falar em consciência branca, falar em consciência humana. Mas isso é fugir da questão. É fugir da questão. Nós somos, sim, dobras de espaço-tempo, mais do que identidades e individualidades. Mas nós somos também identidade. As coisas não estão aí. Nós não somos flutuações abstratas. Nós somos fruto de, não só de condicionamento, nós somos participantes. Temos um posicionamento participatório em relação à sociedade. Não somos apenas vítimas. Nós construímos ela. Nós somos também identidade. Somos também etnia. Enfim, é um papo polêmico, mas que eu escrevi no meu blog. Eu fiz esse vídeo para as pessoas pensarem a respeito desses assuntos todos: brancos, negros, mestiços, morenos, people of color, pessoas de cor, sincretismo.